Aqui, nesta casa eu me encontrei. A partir de agora, entra no ar, por esta emissora, o programa Cirurgia da Alma, do Centro Espírita Mensageiros da Luz, da casa de Josué Arapiraca, aqui em Santo Estevão. O programa que vai mudar a sua vida. A apresentação, Sérgio Vieira. Muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência. Bom dia, meus queridos ouvintes. Estamos iniciando mais um programa da série Cirurgia da Alma. Esse programa que está transformando sua vida, transformando toda a sociedade, a vida de todos os ouvintes, das pessoas que refletem sobre as mensagens, sobre o conteúdo desse programa que é educativo, é um programa de conhecimento. E nós queremos abraçar todos vocês agradecendo pela audiência, agradecendo a Jesus, agradecendo a Virgem Maria Santíssima pela proteção, por tudo que realiza em nossa vida e através de nós. Agradecendo a espiritualidade da Casa Espírita Mensageiros da Luz, Casa de Arapiraca. Arapiraca, esse ser iluminado que coordena os trabalhos naquela casa. Agradecer a Chico Xavier, cujo médium, Cineio Lúcio, estará em Santo Estevão no dia 14 de abril, oportunidade em que Chico Xavier fará trabalho de desobsessão com atendimento individual e as vagas já estão quase esgotadas. Então você que quer conversar com Chico Xavier, precisa agilizar a sua inscrição. Queremos lembrar também que dia 10 de março nós temos as cirurgias espirituais, né? E nós precisamos ter cuidado com a nossa vida, porque nós precisamos desse atendimento, porque a cirurgia espiritual não é invasiva, não tem corte. E se você não cuida da sua saúde, você acaba no hospital e lá sim você vai passar momentos numa UTI, você vai tomar remédios anti-inflamatórios, né? Não esquecendo os preceitos, né? Não devemos comer carne, pimenta, tomar refrigerantes, fazer o evangelho no lar, né? Essas coisas você se informa no ato da inscrição na Casa Espírita, na recepção do Mensageiros da Luz, Casa de Arapiraca. Então nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida. E hoje nós temos, o programa está maravilhoso, hoje nós temos um bloco com entrevista com o médium Wagner Borges, que vai falar sobre o desdobramento, sobre o que acontece no plano espiritual, coisas que ele tem vivenciado quando ele realiza trabalhos desdobrado do corpo. Ele sai do corpo e vai auxiliar a espiritualidade em trabalhos na crosta terrestre. E ele vai dizer as experiências que ele tem vivido, que é um ensinamento para nós, para que nós possamos entender o que vai acontecer conosco quando nós daqui partirmos para a pátria espiritual, que é a casa eterna. Esse bloco é o último bloco com o Wagner Borges, esse médium muito sério, médium de alta credibilidade. Nós temos também hoje a entrevista com o profissional da semana, que é o Momento de Saúde com o médico Dr. Laí Ribeiro, esse médico que está revolucionando a medicina no Brasil, mostrando a origem das doenças. A maioria das doenças tem origem na sua alimentação, que precisa ser corrigida.
As vitaminas que faltam no seu corpo precisam ser suplementadas, porque o corpo vai exigir, é como um carro a exigir o combustível. E você não tem aquele combustível para dar e o carro vai dar uma pane, né? Então, precisamos estar atento com isso. Queremos lembrar a todos vocês que no sábado, dia 17, às 20 horas, foi a abertura do curso Pedagogia Espírita, que está fazendo muito sucesso, sob o comando do Padre Orlando. E a abertura, através da palestra, foi com o Dr. Fernando Araújo, psicanalista, coach, currículo vasto do Dr. Fernando, muito conhecimento, o equilíbrio e a segurança com que ele passou as informações através da palestra, uma palestra profunda, uma palestra para meditar, refletir, porque foi uma palestra científica que vinha ao encontro da ciência espírita. Então, nós queremos agradecer e abraçar o Dr. Fernando pelo carinho, pela atenção que teve, se deslocar até Santo Estevão para nos trazer os seus ensinamentos, que foram ensinamentos muito profundos e para reflexão. Queremos agradecer também ao Padre Orlando, né, que está ministrando o curso vai ter uma duração de um pouco mais de um ano. E também agradecer a comitiva do Padre Orlando, o Bispo José Antônio Vilas Boas, que compareceu sempre com aquela paz, aquela tranquilidade, transmitindo a energia do bem, né? E também ao nosso amigo Eduardo, que tem uma voz maravilhosa, que trouxe uma música belíssima que vocês vão ouvir, né? Nós temos um bloco de entrevistas com toda essa comitiva do curso Pedagogia Espírita, comandada pelo Padre Orlando. Vocês vão ouvir as entrevistas e vão ouvir a música cantada por Eduardo, um ser extraordinário, que vale a pena a gente conhecer. São pessoas assim que enriquecem, sabe? A Casa Espírita nos traz esses momentos, né, de deleite, conhecer pessoas extraordinárias, né? Então, fica aí o nosso abraço para toda essa comitiva maravilhosa, inclusive também os empresários que acompanharam o padre, né? Djamar e o seu esposo, Cosme, né? Que é lá de Santo Antônio de Jesus. E também nós queremos agradecer a espiritualidade da nossa casa, mas não podemos esquecer Dr. Bezerra de Menezes, esse ser extraordinário, o médico dos pobres, que nos serve com tanto carinho, que tem uma equipe espiritual, que é uma equipe cirúrgica, uma equipe de especialistas para nos ajudar com carinho e amor. Rogamos a Jesus que fortaleça todos esses mensageiros divinos que trabalham na casa de Arapiraca, para que eles possam continuar nos auxiliando nas nossas fraquezas, nos nossos equívocos, para que busquemos o bom caminho. Hoje nós não teremos o editorial em razão do tempo que está escasso, mas nós vamos ter a abertura do programa com a prece de Dona Linde Bastos, esse ser extraordinário, essa mulher iluminada, essa mulher de caráter, uma mulher religiosa, uma mulher que tem princípios, formação rígida, conhecida em toda a sociedade de Santo Estevão pelas suas posturas de ordem moral, que é um exemplo para todos nós na nossa casa espírita, um exemplo para a sociedade de Santo Estevão. Então nós vamos ter a abertura com a prece de Dona Linde Bastos, em seguida uma página musical também para que você reflita sobre a letra linda dessa música. Essa música é belíssima, né? Então nós vamos veicular no nosso programa Cirurgia da Alma, esse programa que você aprendeu a amar, né? E também lembrar hoje a falta de Ana Regina, esse ser extraordinário que faz o bloco Conversando Comigo, que hoje, por razões de foro íntimo, razões maiores, não tem o bloco Conversando Comigo, mas ela retornará no próximo programa.
Então agradecemos a Jesus por esse domingo lindo, esse domingo maravilhoso, e vocês vão ficar agora com a prece de Dona Linde Bastos, essa mulher que é a presidente da Casa Espírita Mensageiros da Luz, Casa de Arapiraca, essa mulher de uma firmeza do alto dos seus 99 anos de idade. Um abraço, Dona Linde, receba um beijo carinhoso de todos nós que fazemos o Centro Espírita Mensageiros da Luz, Casa de Arapiraca. Senhor, dá-nos coragem necessária para resistirmos às tentações do mal. Que a nossa alma receba nesse instante as tuas bênçãos como um tônico a fortalecer a nossa fé, e que possamos subjugar, dominar o mundo com os pés nesse planeta Terra, mas vivendo com o coração e o pensamento nas regiões infinitas do bem e do amor. Não nos deixes faltar, Senhor, com a prova de irmãos dos outros homens, da humanidade inteira, mas também jamais nos falte a disposição de testemunhar que tu, Mestre, fala pelos nossos lábios, realiza pelas nossas mãos e ama pelos nossos corações, e que tu vives em nós quando nós vivemos em ti. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio divino a prece dos últimos dos teus servos, e que ao descer sobre a terra, o último raio de sol de cada dia, ao recolhermos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz, esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo do nosso ser, a luz do teu imenso amor. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Bloco Sementes de Amor, com a reflexão do dia. Dr. Fernando Souza Araújo, administrador de empresas, tecnólogo em gestão corporativas, bacharel em teologia, pós-graduado em gestão de pessoas e psicanalista clínico. Pronto. Então a gente convida, né? E coach, a gente convida o Dr. Fernando para dar início à nossa aula inaugural. Uma salva de palmas para ele.
Boa noite, senhoras, senhores. Muito boa noite. Satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Eu não poderia iniciar aqui esse nosso momento sem fazer 2 grandes agradecimentos. A Deus, claro, pela permissão de estar aqui, e a Orlando, pelo convite, né, pelo desafio que ele me lançou de estar aqui. E chegando aqui, eu percebi que eu precisava agradecer mais ainda. Agradecer as pessoas que nos receberam aqui desde cedo, uma excelente receptividade, e que isso continuou a cada pessoa que eu vinha encontrando, e eu vinha ficando cada vez mais encantado, né, pelas pessoas aqui, pela receptividade. Então, muito grato a todos. E o agradecimento em especial ao Orlando por ele ter me proporcionado esse momento, né? No mês de dezembro, quando nós estávamos numa cerimônia, numa comemoração, aí de repente vem Orlando com o convite, né, de participar desse momento aqui. Ele disse que ia acontecer o curso de Pedagogia Espírita aqui em Santo Estevão e falou: Fernando, você aceita fazer a aula inaugural, né? Não foi nenhuma pergunta, eu acho que foi quase uma intimação. Foi quase uma intimação. Inicialmente eu fiquei meio temeroso por ser a primeira vez que eu ia fazer um trabalho de conotação espiritual, né? De pedagogia espírita, do centro espírita, algo assim. Eu estou acostumado a fazer muitos trabalhos com o público, mas sempre no mundo corporativo, que é a minha pátria-mãe. Dentro da minha profissão, para mim é muito natural fazer treinamentos, lidar com pessoas, mas com esta conotação de espiritualidade é a primeira vez, então o agradecimento tem uma conotação ainda maior. Inicialmente fiquei meio resistente, mas eu não sou a Petrobras, mas eu gosto muito de usar o slogan dela, né, que o desafio é a minha energia. Então eu disse: olha, eu não sou a Petrobras, mas eu aceito sim. Não fazia a menor ideia do que eu ia tratar aqui. Não fazia a menor ideia do que eu poderia falar para vocês. Até porque eu não vim com o objetivo de ensinar nada. Eu não estou aqui com o objetivo de ensinar nada para vocês. Eu acredito que eu não vou falar nada aqui que vocês já não saibam. Eu vim aqui com o objetivo de lembrar a vocês aquilo que vocês já sabem. Aliás, que todos nós sabemos. Alguns com uma conotação mais abrangente, que é a questão da espiritualidade, porque nós viemos para cá para lembrar aquilo que nós somos e o que nós precisamos fazer, e com uma conotação um pouco menor, que talvez vocês já tenham estudado esse material que nós vamos conhecer aqui hoje, e que vocês talvez já tenham esquecido. E aí, de repente, essa aqui é a oportunidade de lembrar. Então, não vim com o objetivo de ensinar nada. Vim com o objetivo de lembrar a vocês aquilo que vocês já sabem. Tá joia? Desejo sinceramente poder contribuir para vocês. Vocês estão iniciando uma nova jornada, né? Vai ser fantástico, eu tenho certeza disso. E eu acredito que este tema que nós vamos trazer, ele realmente ele realmente dá uma conotação bacana para esse trabalho que está sendo feito agora. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, né? O QS. Alguém aqui já ouviu falar em QS? O termo QS, ele significa consciente espiritual. Porque, na verdade, vindo do inglês, ele significa spiritual conscient. Ou seja, consciente espiritual, o que também está sendo chamado de inteligência espiritual. O programa Cirurgia da Alma está aqui nesse instante com o Padre Orlando, depois do evento de sábado, né? E domingo também, né? E que houve um encontro no domingo que o senhor chama, padre, de esse encontro aqui? O retiro espiritual que ele comandou. E ontem nós tivemos também a palestra do psicanalista Fernando Araújo, né? E foi uma palestra brilhante. Eu gostaria, padre, que o senhor dirigisse algumas palavras aos ouvintes do programa Cirurgia da Alma. E o senhor já é muito famoso aqui em Santo Estevão, e todos os ouvintes do programa Cirurgia da Alma em vários lugares do Brasil, inclusive no exterior, ouvem esse programa. E o senhor já é uma figura bastante conhecida, bastante popular na cidade. Então, uma mensagem para os nossos queridos ouvintes. A gente agradece, em primeiro lugar,
ao Centro Mensageiros da Luz pelo acolhimento, pelo carinho, pela atenção que sempre tem dado a cada um de nós. O nosso objetivo ao estarmos aqui com o curso de Pedagogia Espírita é trazer a luz do Evangelho, a luz da mensagem do Cristo, que é a mensagem educadora. Afinal, não há um outro caminho de libertação, de salvação, a não ser a educação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse curso de Pedagogia Espírita é um curso que vai fazer com que a gente mergulhe mais profundo nos ensinamentos de Jesus e perceber cada vez mais o Deus que existe dentro de cada um de nós, o Deus da paz, o Deus do amor. A gente agradece a cada um dos nossos irmãos aqui do Centro Espírita Mensageiros da Luz, agradecer a Sérgio, a Cristina e a tantos outros que nos acolheram como irmãos, nos acolheram como fôssemos da mesma família. E somos da mesma família, da família de Deus, a família do Cristo. E a cada um de vocês, queridos ouvintes do programa Mensageiros da Luz, a gente agradece também pelo momento em que vocês estão nos escutando e queríamos pedir a Deus que abençoe a cada um de vocês, fortalecendo na fé e na confiança no Cristo. Obrigado, Padre Orlando. Nós estamos aqui também com o psicanalista que fez uma palestra brilhante ontem, uma palestra profunda, uma palestra que ele conseguiu, apesar da formação dele ser de coach para empresas privadas e tudo, ele conseguiu de uma forma brilhante fazer com que a palestra encontrasse a doutrina espírita, a parte científica da doutrina espírita, de uma forma inteligente, tranquila, segura e que encantou todas as pessoas. Esse curso ele teve uma cotação intensa, Dr. Fernando, e o número limitado de vagas não permitiu o acesso de todas as pessoas e que nós lamentamos muito, mas é pela própria disciplina do curso. E queríamos ouvir o senhor deixar uma mensagem para os ouvintes do programa Cirurgia da Alma. Ok, Sérgio. Inicialmente agradecer também, pela receptividade, pela oportunidade de estar aqui e falar para as pessoas para os ouvintes, para todos nós, que busquem o autoconhecimento. Eu acho que essa é a chave para a nossa evolução pessoal, para o nosso fortalecimento quanto ser, que estamos aqui para aprender. Então, oportunidade incrível de estar aqui, de poder compartilhar do pouco que eu sei. Então, fico muito grato e a minha mensagem é: busquem o autoconhecimento. Obrigado, doutor Fernando. Jesus abençoe a vida de todos vocês, dessa comitiva linda do Eduardo, que foi o músico, que tocou músicas belíssimas aqui, de Cosme, que é empresária lá em Santo Antônio de Jesus, de Adjamar, que é empresária, que se deslocaram para cá formando a comitiva desse padre maravilhoso, que demonstra esse amor incondicional por todas as pessoas, sem qualquer discriminação de raça, cor, religião. Então, nós agradecemos, desejamos também o retorno breve de vocês, porque vocês enriquecem essa casa, enriquecem os conhecimentos de todos nós. Muita paz e obrigado para todos. Ouvintes do programa Cirurgia da Alma, a gente está aqui com o bispo José Antônio Vilas Boas, que veio a Santo Estevão para o evento e que vai cumprimentar a todos vocês. E nós aproveitamos para agradecer, bispo, a sua vinda, a atenção, o carinho que o senhor tem com o Centro Espírita Mensageiros da Luz, Casa de Arapiraca, programa Cirurgia da Alma. Eu agradeço o acolhimento e Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós. Todo mundo. Obrigado, bispo. Jesus te dê uma boa viagem de retorno a todos vocês. Muita paz. Vamos ouvir agora uma música do pároco Eduardo, E ele veio para alegrar o evento com belíssimas músicas, com essa voz maravilhosa, uma voz maviosa e que encantou a todos aqui. Então, vamos ouvir uma página musical
desse artista nato chamado Eduardo. Eu vim aqui, amor, só pra me despedir, e as últimas palavras desse nosso amor você vai ter que ouvir. Me perdi de tanto amor, aí eu me enlouqueci. Ninguém podia amar assim, e eu amei, e devo confessar, aí foi que eu errei. Vou chorar mais uma vez, na hora de dizer adeus. Vou chorar mais uma vez, quando olhar nos olhos teus, nos olhos teus. Ah, saudade vai chegar, e por favor, meu bem, me deixe pelo menos só te ver passar, eu nada vou dizer. Perdoa se eu chorar. Muito obrigado, Eduardo. Jesus te abençoe com essa voz maravilhosa. Muito obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. Entrevista com profissional em destaque na semana. Você com estresse emocional, você gera radicais livres. Tem problema gerar radical livre. Nós temos a enzima superóxido desmutase para fazer isso, para combater os radicais livres. O que a superóxido desmutase faz? Ela pega o superóxido e transforma em H2O2. Só que ela, para fazer isto, ela gasta zinco, ela gasta cobre, ela gasta manganês, que são os minerais que são cofatores da superóxido desmutase. Como ela tem que trabalhar em excesso, porque existe o estresse emocional, ele acaba ficando com deficiência de zinco, principalmente. E esse zinco deficiente, existe uma enzima que digere as nossas proteínas, muito importante, que se chama carboxipeptidase, que é o cofator dela é o zinco. Então, se eu não tenho zinco, porque o zinco foi gasto na superóxido desmutase para tratar os radicais livres gerados pelo estresse, eu agora tenho deficiência da funcionalidade da carboxipeptidase. Então, agora tem um processo de má digestão. O paciente vai no médico e fala assim: doutor, eu não estou digerindo direito, eu estou deprimido, eu estou com alergia. Você vai ver tudo, o estresse emocional desencadeou tudo isso, e o problema todo está na microbiota. Você vai lá, conserta a microbiota, é mágica. Efeito dominó, conserta tudo. Mas nós não aprendemos isso na faculdade. Qual a importância que eles deram para você na sua faculdade de medicina da microbiota intestinal? Os chineses, há 5.000 anos, já diziam: toda doença e toda saúde começa no intestino. Conserta a microbiota intestinal, você vê o que acontece. Então, como eu tenho uma deficiência de carboxipeptidase, eu tenho uma deficiência na digestão proteica. Aí eu começo a desenvolver sarcopenia. Eu começo a ficar fraquinho. A minha musculatura começa a acabar. O estresse está me comendo. Eu agora estou desenvolvendo até sarcopenia. Chega uma hora eu não consigo atravessar a rua mais, porque eu não tenho músculo para levantar meu esqueleto. Porque eu não posso mais digerir proteína. Vamos lá. O estresse depleta vitaminas B, C e E. Não, eu faço uma boa alimentação, mas se você é um cara estressado, querido, mesmo fazendo boa alimentação, você tem que suplementar, porque não dá conta. Tem problema de insônia, já começa um grande problema. Porque se você tem problema de insônia, e se você não dorme as suas 7h30, 8 horas por noite, que essa história de falar que você vive com 4 é mentira,
Isso é uma mentira muito grande que você tem, porque você está enganando a você mesmo. Você aprendeu a dormir com 4, a viver com 4, mas você não consegue recuperar o seu cérebro direitinho. Você está sempre on demand, está sempre precisando de mais. Então você tem que dormir pelo menos 7 horas e meia. Se você acorda à noite para urinar, tem alguma coisa errada. Eu sei que você pensa que você está com problema de próstata. Não tem nada a ver. A mulher não tem próstata, ela também acorda à noite. Não é verdade? Sua esposa também acorda à noite. Tem a ver com o nível de cortisol. Já que você acordou, você vai urinar. Aí sabe o que você faz? Você liga ali a luz do banheiro, faz xixi. No momento que você ligou a luz, a sua pineal para de produzir melatonina. Você volta para a cama para pegar no sono de novo, é difícil. Então eu ensino as pessoas o seguinte: se você continua tendo que levantar à noite para urinar, eu recomendo que você tenha uma lanterna na cabeceira da cama, de preferência de luz vermelha, porque a luz vermelha não estimula, não bloqueia a pineal. E aí você vai. E você tem insônia primária ou insônia secundária? Você tem dificuldade de pegar no sono, é um tipo de insônia, eu chamo de primária, porque é quando começou, e você tem um que eu chamo de secundária, que você dormiu e acorda e depois não consegue dormir mais. Tem gente que tem as duas. Tem dificuldade para entrar no sono, para dormir, e tem dificuldade de permanecer dormindo a noite inteira. Então, se você tem dificuldade de permanecer dormindo a noite inteira, você então se levanta, você não pode acender a luz, porque você tem que, se fosse acender, o resto da noite já atrapalhou. Agora, se você tem dificuldade para dormir quando você deita na cama, eu recomendo, hoje tem disponível no mercado, você adquire um óculos que corta o raio azul, porque chama, eu não sei se você conhece esse termo, se não sabe, não conhecia, vai conhecer agora. Chama escuridão virtual. Existem óculos especiais, simples, baratos, que você compra no mercado, que às 6 horas da tarde você coloca os óculos. Você continua trabalhando normal, você continua assistindo televisão normal, você continua trabalhando no seu computador normal. Mas o raio de 420 a 480 nanômetros, que é a luz azul, ela não entra mais no seu olho. O óculos bloqueia. Então, para o seu cérebro, olha que bonito, para o seu cérebro você está na escuridão. Como para o seu cérebro você está na escuridão, porque o raio azul de 400 e poucos nanômetros não entra no seu, que aquele óculos bloqueia aquele comprimento de onda, você agora pode trabalhar no computador, pode assistir televisão, até a hora que você quiser. É como se você estivesse no escuro. E como para o seu cérebro você está no escuro, por isso que chama escuridão virtual, você então começa a fabricar melatonina. Porque a melatonina, ela é assim, ela só trabalha, a pineal só trabalha no escuro. Amanheceu o dia, ligou a luz, ela para de trabalhar. Já durante o dia, ao contrário. Você precisa ter luz durante o dia. Você não pode ficar dentro de casa só com luz artificial durante o dia. Você não pode usar óculos escuros em ambiente interno. Você pode até usar em ambiente externo, se te incomoda. Mas em ambiente interno, não. E você tem que, se você mora num apartamento e você não sai dele, você tem que pelo menos chegar na janela ou na varanda, expor o seu rosto à luz solar, nem que seja por 2, 3 minutos, para dar aquela ligada no cérebro. Programação da Casa de Arapiraca. Bom dia, prezados ouvintes do programa Cirurgia da Alma. A partir de agora, vamos conferir aqui a programação do Centro Espírita Mensageiros da Luz. Às sextas-feiras, às 19h30, temos palestras com palestrantes de fora, de Alagoinha, Salvador e de algumas regiões do estado da Bahia. Temos também o passe, que é muito importante para vocês que frequentam o centro. Tomar o passe e fluidificar sua água. A água é muito importante. Para você que está passando por algum problema, tendo alguma dificuldade em sua vida, fluidificamos a sua água. Leve sua água fluidificada para casa. Temos também, sábado, o curso de desenvolvimento mediúnico. E temos o NAI, que é o curso de desenvolvimento emocional. Para você que está passando alguma dificuldade emocional, que esteja passando alguma dificuldade na sua vida, que você não tem resposta, alguma coisa que esteja acontecendo que você não sabe a quem procurar, o que fazer, estamos aqui no Centro Espírita Mensageiros da Luz para poder lhe acolher, lhe ajudar
somos aqui o mensageiro de Jesus. Estamos aqui de braços abertos esperando vocês. E aos domingos temos o Evangelho, o estudo do Evangelho, que é muito importante. Que temos o passe e a água fluidificada. Temos o atendimento fraterno. Você pode passar pelo atendimento fraterno, é só você agendar. E nós encaminhamos você até o atendimento fraterno. E temos a distribuição da pomada Vovô Pedro. Estamos também implantando o Evangelho no lar. É muito importante você fazer a implantação do belíssimo Evangelho no lar. Se dirija-se até a recepção e faça seu agendamento do Evangelho. Temos a evangelização infantil. Você que tem suas crianças, filhos, netos, sobrinhos, pode trazer para a nossa evangelização infantil, porque a criança de hoje é o dirigente de amanhã. Quero aqui falar para vocês, meus queridos ouvintes, que o nosso curso de pedagogia foi um sucesso. Uma belíssima palestra que o nosso querido padre Orlando Moura fez. Maravilhas. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Quero aqui falar para vocês que estão em aberta a cirurgia espiritual. No dia 10 de março, estamos com a cirurgia espiritual. Você pode ainda fazer sua inscrição. As vagas estão limitadas, mas você que está aí, do outro lado do rádio, escutando a nossa programação, venha até nosso Centro Mensageiro da Luz, que fica localizado na rua Osmar Rocha Lima, número 104, em frente ao Castelo Branco, e faça sua inscrição para a cirurgia. Não acorte a cirurgia. O tratamento cirúrgico é rápido, não acorte. Se você tiver algum problema, na mesma hora identificamos o seu problema. E com as dietas passadas, com o repouso recomendado por nossos irmãos espiritual, a sua recuperação é rápida. Temos muito relato de pessoas que passaram pela cirurgia espiritual e teve um sucesso nas suas recuperação. Venha até o nosso Centro Espírita Mensageiro da Luz e faça sua inscrição. Não cobramos nada. Nada. O Centro Espírita Mensageiro da Luz, nós não cobramos nada. Nós vivemos de caridade. O que você puder doar, sejam bem-vindos. Mas nós não cobramos nada para poder fazer a cirurgia. Quero aqui, meus irmãos, agradecer a vocês por esse lindo, maravilhoso domingo. Esse domingo cheio de luz, cheio de paz. Quero deixar uma mensagem de reflexão para vocês, meus queridos ouvintes, que estão do outro lado do rádio. Sábio é o ser humano que tem coragem de ir adiante do espelho da sua alma para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-lo para plantar a mais bela semente no terreno de sua inteligência. Quero aqui falar para vocês que o Centro Espírita Mensageiros da Luz estão de braços abertos. Nós, trabalhadores da Seara do Cristo, estamos aqui esperando vocês, meus irmãos, para vir à nossa casa. Nós estamos aqui prontos para ajudar vocês. Muita paz, muita luz. Agora o bloco A Pílula do Evangelho de Jesus. Qual é a aparência das pessoas depois que elas morrem? Você que perdeu o teu familiar, se você porventura puder vê-lo um dia, você vai ver ele com a mesma aparência que ele tinha aqui, com a qual você o conheceu. Os espíritos mantêm essa aparência, plasmam energeticamente nesse corpo luminoso, esse corpo espiritual, a própria aparência com a qual você os conheceu aqui. Existem espíritos que são tão avançados que aparecem com um formato luminoso purinho, são luz pura, só que quando se aproximam de um ser encarnado aqui, eles procuram engrossar a vibração e plasmar uma aparência que seja compatível com aquilo que a pessoa possa perceber. Existe alguma coisa para se fazer depois de morto? A essência da vida de alguém é atividade, é aprender, crescer, trabalhar, sempre descobrir algo a mais. Isso é evolução. E a partir do momento que a gente sabe, em todas as religiões todo mundo fala isso, que nós somos eternos, que nós somos imortais, já pensou uma imortalidade onde não tem nada a fazer? Isso vai ser tédio eterno, isto é, inferno. Então o que acontece é que nós não encontramos, nas experiências fora do corpo que temos, esse céu onde não tem nada a fazer e as pessoas ficam vagabundeando no plano espiritual. Nada disso. Nós encontramos todos os espíritos encarnados trabalhando, aprendendo, crescendo, evoluindo, tem lazer no plano espiritual também.
Porque muita gente que mexe nessa área, seja espírita, seja ocultista, seja yogi, bloqueia um pouco esse tipo de informação. Então as pessoas que estão encarnadas ficam pensando assim, poxa, tem vida depois da morte, mas não tem nada legal para fazer? Tem, os espíritos brincam. Por quê? São as pessoas que viviam aqui e passam para o lado de lá. Elas não mudam. Então elas trabalham, elas crescem, elas vivenciam experiências e fazem atividades em conjunto normalmente. Para onde as pessoas vão depois que morrem? Muita gente me pergunta como é o plano espiritual. Esse plano extrafísico, ele tem certas subdivisões. Existe o plano extrafísico mais denso, o plano extrafísico mais sutil, o plano extrafísico médio, vamos colocar assim também. Então, por exemplo, uma pessoa que durante a vida cometeu certos atos atrapalhados, que prejudicou muita gente, que em suma, que ferrou pessoas, essa pessoa, pela própria atitude dela, ela marca espiritualmente nela própria uma espécie de energia grossa a partir daquilo que ela pensou, sentiu e fez durante a vida inteira. A nossa aura, que é o nosso campo energético, que envolve o corpo humano, ela reflete o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Em cima disso, tudo o que a gente busca fazer na nossa atividade diária fica marcado como cores, energias no nosso corpo espiritual e na nossa aura. No momento exato em que uma pessoa sai do corpo por ocasião da morte, o seu corpo espiritual contém uma vibração de tudo aquilo que a pessoa fez, pensou e sentiu durante a vida inteira. Nós podemos dizer então que o corpo espiritual após a morte carrega a carga energética daquilo que a pessoa fez em vida. Obviamente que uma pessoa que fez atitudes negativas para os outros, ela sai do corpo após a morte e tem uma carga pesada nela. E uma outra pessoa que buscou fazer o bem, buscou fazer coisas legais, se autoconhecer, se autoequilibrar e fazer um monte de coisas bacanas para a humanidade, essa pessoa sai com um corpo espiritual brilhante, bonito, leve. Então, obviamente, que um corpo espiritual com uma carga energética pesada, ele vai ser atraído energeticamente para o plano espiritual denso, pesado, compatível com a sua vibração também carregada. E uma pessoa com um corpo espiritual sadio, brilhante, leve, ela vai ser atraída para o plano extrafísico, sutil, compatível com a leveza vibratória que ela apresenta. Então eu posso dizer uma coisa, se você quer saber como é que vai ser seu estado após a morte, deixa eu te dizer uma coisa, você vai ser do lado de lá o que você fizer do lado de cá da sua vida. Isso é líquido e certo. Existem pessoas que após uma cirurgia ou acidente são dadas como mortas. É verdade que elas podem voltar contando tudo o que aconteceu com elas enquanto achavam que tinham morrido? Hoje em dia existe uma pesquisa muito séria, principalmente nos Estados Unidos, sobre aquilo que é chamado de experiência da quase-morte. Praticamente todo mundo já viu algum documentário na televisão ou já leu sobre o fato, que é o seguinte, uma pessoa tem uma parada cardíaca, o médico vai lá desesperado, dá um soco no peito, tenta respiração boca a boca, estimulação elétrica diretamente no músculo cardíaco, em suma, tenta reviver a pessoa. Em alguns casos, os médicos conseguem, e a pessoa ficou clinicamente com o coração parado 2 minutos, 3, 4, até 5 minutos. E deve-se frisar que a parada do coração não é a morte ainda. O cérebro ainda vive após o coração ter parado e morre minutos depois por falta de bombeamento de sangue, por falta de oxigenação adequada. Então é possível uma pessoa ter uma parada cardíaca tentar, através de estímulos, tentar revitalizar o corpo para a pessoa reanimar-se. E nesse caso isso é chamado de experiência da quase-morte. Por quê? A maioria desses pacientes que tiveram a parada cardíaca, tiveram, durante a parada cardíaca, uma saída do corpo espontânea. Obviamente porque o metabolismo parou e aí o cordão de prata não segura mais a alma lá dentro. Então a pessoa se sentiu fora e assistiu de fora o médico tentando revitalizar o seu corpo. Em alguns casos a pessoa atravessou uma espécie de túnel de luz e foi para o plano espiritual, encontrou com seres desencarnados que orientaram, disseram para ela que não era o momento dela passar por lá de vez e empurraram-na de volta para o corpo humano. Em alguns casos, a pessoa assistiu um fato que estava acontecendo em casa, que não teria como ela saber, justamente porque ela estava numa mesa de cirurgia no hospital. Ela volta a si, conta para o médico o que ela viu durante aquela parada cardíaca, o médico vai lá e confirma tudo. Então, os médicos passaram a pesquisar esse assunto e hoje em dia existem vários livros escritos por homens sérios, ligados à área da medicina, pesquisando esse assunto das experiências fora do corpo que pacientes têm durante uma parada cardíaca, né, em que o paciente consegue voltar, reanimar o corpo humano. Daí o nome experiência da quase-morte, porque é uma experiência fora do corpo que ocorre com o coração parado,
Não é igual uma experiência fora do corpo que ocorre durante o sono ou durante um relaxamento consciente. Então a pesquisa sobre a experiência da quase morte está dando muito subsídio a toda essa questão da sobrevivência após a morte. O livro clássico desse assunto é o famoso Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond Moody Jr., a maior autoridade mundial em temas como experiência da quase morte. Uma obra clássica também é o Voltar do Amanhã, do Dr. George Gordon Rich, que chegou a ficar 9 minutos com o coração parado e mesmo assim reviveu e conta a sua experiência magnífica nesse livro magnífico. Você, inclusive, não esqueça de pegar no finalzinho da fita, tá lá, nós vamos colocar uma lista dos melhores livros de vida após a morte, de várias áreas, que é para você ler um pouco sobre esse assunto, arejar sua mente. Nós colocamos livros de várias tendências, tem livro espírita, livro de ocultismo, livro de médico, tem livro de todas as áreas, para você ter um guia bibliográfico. Será que é possível saber como está um parente ou um amigo que já tenham falecido? Se você quiser saber se o seu familiar, que acabou de partir para o lado de lá ainda agora, ou aquele amigo que você perdeu, como é que essa pessoa está do lado de lá, é muito simples. Avalie como é que ela era do lado de cá. Era boa pessoa ou era péssima pessoa? Tentava fazer algo bom ou era totalmente desequilibrada? A partir de como a pessoa carregou a vida dela aqui, você vai determinar como é que ela estará do lado de lá. Porque a vida do lado de lá é apenas a sequência do que a pessoa fez em vida. E se porventura você concluir que a vida da pessoa não foi aquelas coisas boas e que possivelmente ela não possa estar bem do lado de lá, o que você faz? Fecha os teus olhos na hora de dormir e imagina mentalmente a figura da pessoa na sua frente. Mas não imagina ela mal do jeito que ela talvez estivesse antes de morrer. Imagina ela bem, sorrindo e cheia de luz na tua frente e mentalmente, através do centro da tua testa, que é o terceiro olho, procure emanar luz, enche mentalmente a figura de luz e repete como se fosse um mantra, uma repetição, a frase, tudo é luz, e emana um pensamento legal na direção dessa pessoa. Isso é a melhor prece que você poderia fazer para alguém que passou para o lado de lá e que você julgue que porventura não esteja bem. É pensar tudo é luz e enviar essa luz mentalmente. A nossa mente é mais poderosa do que a gente percebe ou pensa. Tenta emanar uma coisa boa, pensa nisso, amor e luz vibrando na direção da pessoa. Não precisa fazer força nenhuma, é simplesmente fechar os olhos com paciência, elevar o teu pensamento ao eterno, ao todo, da maneira que você entender. Quer dizer, busca Jesus, busca Krishna, busca Buda, sei lá, quem quer que seja, na crença que você quiser seguir, pensa nesse ser avançado, Jesus, Krishna, Buda, ou quem quer que você goste, e mentalmente ligando-se a esse ser, ou a essa energia de amor que esses seres emanam, você então direciona esse pensamento amoroso na direção daquela pessoa que passou para o lado de lá. Essa é a melhor maneira que eu conheço de ajudar alguém, é emitir um pensamento de luz e de vez em quando, mentalmente, converse mentalmente com a pessoa à distância e fale, olha, eu sei que você está vivo, eu te amo, estou contigo, estou te mandando um pensamento de luz, é um recado mental, fique bem, pense em algo avançado, estou contigo aí, sei que você não morreu e eu estou contigo mesmo além da morte. Nós estamos ligados, não por apego, mas por um amor grande, e a morte não é capaz de romper o meu amor por você. Estou te mandando esse amor como se fosse um telefonema mental, um recado mental, para você, onde quer que você esteja, que você se sinta bem, saiba que eu te amo e que uma hora nós vamos nos encontrar. Seja após a minha morte, eu vou te encontrar aí do lado de lá onde você está, ou seja, quem sabe, durante o meu sono, na hora que eu deitar, sei lá, de repente eu consigo uma experiência fora do corpo, e aí vou te dar um grande abraço desse lado onde você está, e aí nós vamos matar a saudade, vai ser um encontro maravilhoso. Minha pergunta é, com que autoridade uma pessoa que está viva pode falar sobre morte? Nas experiências fora do corpo que eu tenho desde os 15 anos, e hoje eu estou com 34, estou mexendo com isso já há quase 20 anos, e apesar da relativa pouca idade que eu tenho uma experiência muito grande com tudo isso, e é por isso que eu falo com toda essa segurança. Nada que eu estou falando aqui é crença, é fato. E um conselho que eu vou te dar, se você puder seguir, não acredite em nada do que eu estou te falando, nem em nada que alguém te falar ou que você lê. Acredite apenas no bom senso. Só siga aquilo que for coerente, correto e sensato. Não é porque alguém te disse ou porque você leu no livro que você vai tomar alguma postura. Você deve tomar uma postura a partir do momento que você sentir que aquilo é o correto. E o correto está sempre baseado em tentar fazer o bem para os outros, sem fanatismo,
sem aquela coisa de misticismo exagerado. Você não precisa acender um incenso, nem uma vela, nem botar uma pirâmide no teu peito ou carregar um cristal no teu bolso para você ser feliz. O que você precisa para ser feliz é uma coisa chamada discernimento, saber como as coisas funcionam, e uma outra coisa chamada compaixão, amor absoluto, por tudo e por todos. Discernimento somado com compaixão se chama sabedoria, que é a integração do discernimento e a compaixão manifestados no dia a dia. Por isso é que eu estou te colocando, se você desenvolver discernimento e compaixão na tua vida diária, pode ficar tranquilo que após a morte você vai continuar com discernimento e compaixão do lado de lá, tentando aumentá-los cada vez mais. É isso que é a chave do viver. É possível fazer contato com familiares já falecidos através de médiums ou centros espíritas? Muita gente, movida pelo sofrimento de ter perdido alguém que amava, muita gente vai, por exemplo, num centro espírita ou num terreiro de umbanda, tentar receber uma psicografia do familiar via um médium. Ou às vezes a pessoa vai num grupo de ocultismo, ou sei lá, numa academia de yoga, sei lá, tentando buscar, vai atrás de um guru, tentando achar uma resposta, uma mensagem da pessoa que passou para além da morte. Ora, 99% das vezes a pessoa não vai conseguir receber um recado do familiar, principalmente nos primeiros 6 meses após a morte, onde a pessoa precisa se adaptar ao plano espiritual e ela precisa pensar nela mesmo do lado de lá, ficar bem, tá legal, para depois de um tempo ela voltar a pensar em quem ficou aqui. A pessoa tem que partir para o lado de lá e largar o plano físico e pensar em algo do lado de lá, porque se ela perdeu familiares aqui, ela ganha o contato com todos os familiares que também morreram antes dela. Quer dizer, perco o contato com meus amores que ficaram e ganho o contato com os amores que já foram antes de mim. O contato com teu avô, tua avó, teu pai que já foi, tua mãe, tu vai encontrar todo mundo do lado de lá, seu filho que possa ter ido, não sei. E a partir disso, as pessoas dependem muito de médios para receber informação. E, na verdade, se as pessoas pudessem ter mais consciência das coisas, elas não precisariam procurar mensagem em lugar nenhum. Entende? Nada te pertence. Não fica procurando mensagem. Fecha os olhos, carrega a tua atenção aqui para o coração, preste atenção no batimento do teu coração. Preste atenção, bota a mão aqui, fecha os olhos, interiorize-se aqui. Preste atenção, relaxe com o coração. Não é para você diminuir a batida do coração, nem acelerar. É só para prestar atenção no próprio batimento. Fica quieto. Todo dia tira uns 10 minutos e faça isso quietinho, na hora que te for conveniente. Se você fizer isso durante 6 meses, determinado instante vai te vir alguma intuição de como a pessoa que você está buscando, como é que ela está do lado de lá. Existe reencarnação? Uma pergunta que muita gente faz é sobre reencarnação. Se é possível uma pessoa que morreu retornar e nascer novamente aqui na Terra. Não só é possível, como é certo. Reencarnação é fato, não é teoria. Nós todos temos milhares de vidas, não só aqui na Terra, mas talvez em outros lugares do universo, também outros planetas por aí. E a reencarnação é um fato. Eu mesmo lembro várias vidas minhas, mas não foi por hipnose que eu lembrei nada. Nas experiências fora do corpo que eu tenho, eu lembrei muitas coisas. Isso é chamado de retrocognição, que é a regressão de memória fora do corpo ou dentro do corpo. Normalmente, isso é feito através de hipnose, indução, sugestão, e a pessoa vai regredindo até começar a lembrar de fatos além do nascimento dela. Obviamente que para poder explicar isso em detalhes, fica muito difícil colocar isso numa fita de vídeo dessa natureza. Mas uma coisa eu posso colocar para as pessoas. Veja bem, hoje em dia está muito propalado por aí sobre regressão de memória. Muita gente falando sobre isso. A regressão de memória, ela é muito útil para desbloquear um trauma que a pessoa esteja travada hoje por causa de uma causa anterior de outra vida. Também é útil no sentido de pesquisa parapsíquica sobre vida após a morte, a pré-existência da pessoa antes dela nascer aqui. Entretanto, muita gente procura fazer regressão de memória por curiosidade, e isso eu não aconselho a ninguém. Procura fazer regressão de memória por pura vaidade. A pessoa quer descobrir que foi Cleópatra, Leão XV, Napoleão. Ela não quer ver nenhum erro de outra vida, ela só quer ver coisas boas. E eu posso afirmar que a maioria das pessoas, ao fazer uma regressão, vai lembrar tanto de coisas boas quanto de coisas atrapalhadas, porque o ser humano tanto tem a capacidade de fazer algo legal quanto tem a capacidade de fazer algo atrapalhado. Literalmente, o ser humano, ele é uma mistura de algo animal com algo sublime, divino. Eu, você que está assistindo a fita e todo mundo, nós somos capazes de tomarmos uma atitude maravilhosa no segundo, seguida de uma atitude medíocre no próximo segundo.
Nós então temos essa oscilação entre o maravilhoso que a gente pode fazer e o medíocre que a gente faz também. Então o ser humano é uma oscilação entre esses dois polos. Nossas vidas anteriores são uma mistura de coisas magníficas e de coisas atrapalhadas, como é ainda no dia de hoje, na vida atual, enquanto a gente não consegue um equilíbrio suficiente para só ser o maravilhoso, o bacana, o benigno. E nós não podemos negar o lado oculto, nefasto, esquisito, lá o lado sombra que todos nós temos no fundo da nossa alma. E o fato de nós não negarmos não significa dar atenção a esse lado. Significa ver a treva para inserir a luz nela e equilibrar. Não é negar a treva e deixar de ver o mal que reside em nós todos. Nós temos que combater esse mal no sentido de não considerá-lo um inimigo, mas uma coisa que faz parte da nossa natureza. E encher de luz. Então, reencarnação é fato. Antigamente, quando alguém falava em reencarnação, as pessoas falavam assim: ah, isso é crença de meia dúzia de pessoas doidas. Errado. O mundo hoje, em 1996, tem cerca de 5 bilhões e 800 milhões de habitantes. Desses 5 bi e 800 milhões de habitantes, pelo menos 65% da humanidade aceita a noção da reencarnação. Por quê? Porque a maior parte da população mundial vive no Oriente, não é no Ocidente. Outra coisa, a maior parte da população mundial não é cristã. A religião que mais cresce no planeta é o islamismo, não é o cristianismo. O budismo é uma religião que também cresce vertiginosamente. A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. A Índia tem 900 milhões. Só a China e a Índia somados dá quase metade da população mundial. E praticamente quase não tem cristão lá, se você for direitinho mensurar em termos de percentual de religião. Então o que acontece é que aqui no Ocidente, onde existe toda aquela crença materialista, né, e também um racismo muito grande, as pessoas não aceitam reencarnação, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha, onde o racismo é muito forte. Não se aceita a reencarnação porque não se admite nascer como negro, ou como chinês, ou como hindu, ou como os americanos, desdenhosamente às vezes chamam de chicanos, que é do México até a Patagônia, todo mundo é chicano, quer dizer, subnível, subhumano, terceiro mundo. Então muita gente não aceita a reencarnação, claramente não é por motivo religioso, não, é racismo puro. É não querer sair do seu país, é apego àquela pátria, é apego àquela raça. Então as pessoas usam motivação religiosa, mas na verdade o motivo oculto, muitas vezes, é um grande racismo. Agora é legal você saber que você vai voltar para cá. Não é só essa vida, você já esteve aqui antes. A Terra é uma grande escola. E o corpo é o uniforme que a gente enverga durante 70 anos, 80. E isso se a gente conseguir chegar aos 70, aos 80. Até chegar a hora de voltar para cá. Aí desencarna de novo, volta, desencarna e futuramente ela não volta mais quando chegar num estágio em que ela alcança uma sabedoria tão grande de ter vivido tantas vidas na Terra, em tantas raças, em tantos países, ela finalmente alcança o equilíbrio geral, aí ela não volta mais. Trocando em miúdos, passou de série, passou de ano. Aí ela vai para um outro lugar. Aí você me pergunta, que lugar? Não sei, um outro planeta mais avançado que esse, sei lá, uma nova série. Vamos dizer, um 2º grau astral. Como pode-se falar em reencarnação se a Bíblia nem aborda esse tema? A Bíblia tem um trecho bem claro, e nós sabemos que a Bíblia foi muito adulterada pela igreja aí durante os vários séculos aí atrás. Tem um trecho em que Jesus curou um cego de nascença. E Jesus impôs a mão, curou a cegueira do rapaz e disse o seguinte: vá e não peques mais, para que não te aconteça as coisas pior. E aí Pedro perguntou, mas Senhor, ele é cego de nascença. Então veja, Jesus cura o rapaz era cego de nascença, e diz, vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Ora, se ele já nasceu cego, e Jesus estava curando ele daquela cegueira, e estava falando de um pecado, se a pessoa já nasceu cego, ora, se a cegueira dela fosse uma punição, um efeito, a causa estava antes do nascimento. Senão Jesus não teria falado isso. Outra coisa, existia a crença de que Elias, o profeta hebreu, iria voltar. E aí perguntaram a Jesus, cadê o Elias que havia de vir? E Jesus respondeu, Elias já veio e vocês não o conheceram. Quer dizer, ele estava nitidamente dizendo que Elias já tinha vivido e ninguém tinha reconhecido. E existem fortes suspeitas de que o Elias era o João Batista reencarnado. Será que existe hora certa para morrer? Muita gente tem a noção ou a crença de que todo mundo morre na hora certa. Isso não é verdade. Eu já vi muitos casos em que a pessoa morreu fora de hora. O principal deles, o suicídio. Na verdade, quando a gente nasce na Terra, a gente tem uma carga de energia para viver mais ou menos um percentual
de anos. Alguns vêm com uma carga vital para viver 10 anos, outros vêm com uma carga vital para viver 80 anos. Isso vai depender muito do corpo que a pessoa ganhou, vai depender de uma série de fatores, que aí entra a própria genética, entra a energia do corpo, que é aquilo que é conhecido em ocultismo como duplo etérico, que é a vitalidade energética da aura do corpo físico. Bom, muita gente morre fora de hora. O suicídio é o pior tipo de morte, porque é o livre-arbítrio da pessoa eliminando o potencial de vida que ela trouxe. Por exemplo, ela trouxe um potencial para viver 70 anos, está com um corpo sadio.